Mas foi isso aí. Agora, nessa segunda parte da entrevista, que a gente dividiu, ele traz outras coisas aqui interessantes também para a gente debater. Então vamos lá, é curtinho, já foi mais da metade, né? Sem delongas, áudio do Clênis. Não é justo a gente colocar ele na thumb aqui e não mencionar as conversas que a gente teve para contextualizar. Agradeço você que chegou agora aqui. Chega deixando o seu gostei, interaja com a live, tá? O YouTube funciona dessa forma, é um mecanismo de interação. E quanto mais pessoas querem um Brasil mais limpo, mais a verdade tende a aparecer de forma mais rápida. O que a gente está batalhando aqui não é para eu ir lá entrevistar o Adélio, não. O que a gente está batalhando aqui é para que alguém entreviste o Adélio. Por exemplo, o Cabrini, né? O Roberto Cabrini. A gente sabe que é uma pauta tratada diretamente com o Cabrini, depois que ele foi impedido de entrar. Ou então o Joaquim de Carvalho, que também fez o documentário da facada e também merece uma colher de chá, e estava inclusive em Juiz de Fora esses dias, procurou o Clênis, conversou com o Clênis em off, não sei o que eles conversaram, mas em breve a gente vai trazer o Joaquim também aqui. Vai lá, Tiaguinho, fala aí o que você fez na segunda entrevista para nós, de Minas Gerais. Oi. Clênis? Pois não? E aí, meu querido, como é que você tá? Tudo bem? Quem fala? É o Thiago. Seu pai pediu pra gente te ligar um tempinho atrás, aí a ligação ficou interrompida porque você tinha pouco tempo, tinha falado com a sua mãe, lembra? Lembro, sim. Então, a gente pode retomar aquela conversa? Eu tinha feito uma pergunta pra você que você não conseguiu responder no dia. Na realidade, eu precisava de falar com a minha mãe primeiro, cara. Eu preciso só de 5 minutos contigo. Com 5 minutinhos eu trago a resposta que a gente precisa. Eu libero para ela te ligar aí, que eu vou entrar numa reunião agora às 11h10 e não vou conseguir te ligar de novo hoje, cara. Faz um tempo que eu tô adiando. Seu pai tá todo dia. Pô, liga para ele, fala com ele. Aí, o que é que você quer saber a respeito? Não, então, a gente fez uma entrevistinha, né? Da outra vez eu te fiz algumas perguntas, a gente fez a gravação do áudio, eu coloquei um vídeo no YouTube, repercutiu bem, eu acredito que até tenha dado uma visibilidade para sua situação aí, você tinha falado da situação que você tá, da cela, dos bichos peçonhentos e tal. Só que a pergunta que eu tinha te feito, era em relação ao dia do Adélio. Hoje tá mais tranquilo para você falar aí ou tá... O que é que o senhor tá precisando saber? Não, então, a pergunta que ficou sem resposta foi, no dia que você conseguiu lá fazer a proteção dele, levar para o canto e ficar com ele ali em posse dos 3 celulares, é óbvio que você não tinha, né, a questão de mexer no aparelho dele, mas provavelmente tinham ligações acontecendo, porque não era normal naquela época a pessoa ter 3 celulares na mão. Então a pergunta é, tinha gente ligando e você conseguiu ver se tinha gente que era ligado ao PT ou ao Bolsonaro ligando para o Adélio logo depois da facada? Não consegui ver a respeito disso, não. Não tinha nada aparecendo, os celulares deles nem tocou naquela situação? Não. Ficou tudo quietinho ali? Entendi. Na sua opinião, a facada foi real? Porque tem um repórter da esquerda que está trazendo que a possibilidade da facada não ter sido real, ter sido tudo uma encenação. Você, pelo ângulo que você estava antes do Adélio cair, você conseguiu enxergar a faca entrando na barriga do Bolsonaro? Então, Thiago, pelo que eu pude perceber, entendeu? Da onde que eu estava, eu acredito que sim. Você conseguiu ver um movimento nesse sentido? Sim, acredito que sim. Tá. E na sua concepção, você acha que o Adélio tinha alguém com ele ali naquela muvuca ou ele estava sozinho, literalmente? Haviam pessoas, sim. Tinha pessoas, né? Tanto é que a intervenção que houve, a primeira intervenção que houve por outras pessoas em segurá-lo, essas pessoas foram agredidas, essa pessoa foi agredida por diversas outras pessoas e vindo a soltá-lo. Foi quando eu fiz a intervenção. Posterior à primeira intervenção que foi feita ao segurar ele. Entendi. Teve um vídeo seu que você fez prometendo contar toda a verdade do episódio da facada. Você chegou a fazer esse vídeo entregando a verdade do que você sabe da facada ou acabou que você não fez? Não, na realidade eu passei para as autoridades e, enfim, acabou que não atentei mais para nenhum outro tipo de providência, não.
O que eu sabia, eu passei para as autoridades. Legal. É que você sabe que isso é um caso mal resolvido até hoje, né? Estão falando que podem ser que soltem ele aí, levem ele para Minas Gerais, que ele está até hoje em Campo Grande. Mas até hoje, de fato, ninguém tem respostas, né? O Bolsonaro não conseguiu ficar com ele um tempo, mesmo na presidência, para poder apurar o que motivou ele a fazer aquilo. Tem gente da esquerda que aponta que ele era um militante de direita disfarçado de um militante de esquerda. O que você acha em relação a tudo isso aí? Qual que é a sua opinião em relação ao Adélio? Por ter ficado com ele ali, talvez alguma coisa você saiba. Não, na realidade eu me escuso de comentar a respeito de opinião, né? Então, a respeito dos fatos, o que eu tinha que falar, eu falei em sede de depoimento na Polícia Federal, em que pese eu não tenha sido ouvido em juízo, né? Uhum. Não sei por qual motivo, mas eu tive a oportunidade de falar tudo isso em sede do auto de prisão em flagrante, mas em juízo não. Entendi. Então, eu prefiro eximir de comentar, de efetuar comentários, claro. né? De tecer comentários ou conjecturas, enfim, a ao fato, né? Ao fato que aconteceu. Claro. Não, tranquilo. A questão maior era essa. Se o celular dele não tocou, porque a gente imaginou assim, aconteceu o problema. Ele tá com outras pessoas envolvidas. De repente ele some, vai para um canto, fica com você com 3 aparelhos celulares. A tendência era que alguém ligasse para ele, né? E aí, de repente, numa dessas ligações, ter ali um Bina, sei lá, não dá para falar em nomes, né? Que a gente supõe, mas alguém ligado a... Nesse momento a ligação caiu. Eu liguei de novo e continuei a gravação. Não dá pra gente jogar nomes ao vento, né? Aí o pessoal falou, não, ele tinha realmente um celular. Aí quando a gente bateu um papo, você trouxe que ele tinha 3 celulares. Putz, a chance de alguém estar ligando é 3 vezes maior. Apreendido comigo, até a chegada da Polícia Militar. Ô, Thiago, deixa eu te perguntar, é porque eu preciso falar com uma certa urgência com a minha mãe. Será que teria possibilidade de pedir meu pai para entrar em contato? Peço sim. Deixa comigo que eu tô garradão aqui, só tem esse tempo aí. Não, fica tranquilo. Eu vou liberar, inclusive, para você poder falar com ela. Agradeço, viu, meu irmão? A dúvida era só essa. Em momento algum tocou nenhum dos celulares dele após a apreensão. Não. Maravilha, meu querido. Fica em paz, velho. O importante de tudo isso que você tem que aferir é justamente o que? Não ter sido ouvido em sede de juízo. Entendeu? Mais importante disso tudo. Beleza? Beleza, Clênis. Obrigado pela atenção que você está dando pra gente, tá? A gente vai fazer um apanhado com esse áudio, vai fazer um outro vídeo e eu vou avisar seu pai aqui para pedir para sua mãe para te ligar, meu querido. Tá ótimo. Obrigado, abraço. Fica com Deus aí. Tchau, tchau. Então, esse é o trabalho, né, jornalístico que foi feito com o Clênis. Inclusive, no documentário que foi feito pelo canal 247, não aparece depoimento algum do Clênis. Eu não sei se faltou ir atrás dele ou se não fizeram questão de colocar. A gente sente que o Clênis, eu não sei a predileção política dele, mas o meu radar diz que ele é um cara conservador, né? Ele votaria entre Bolsonaro e Lula, ele votaria no Bolsonaro, tanto que ele estava no partido do Bolsonaro na ocasião. Então, eu não sei se às vezes essa mídia enviesada tem interesse em ouvir, né, as pessoas que têm o pensamento conservador, o que é uma grande sacanagem, porque eu trago gente da esquerda aqui. Eu dou espaço para a pessoa falar e o chat discorda e ele que argumente para se defender, né? Então, a gente não tem partido aqui, não tem político nenhum de estimação, que a gente quer a verdade. E aí o pessoal vem aqui, o Alisson, para a gente finalizar, e traz perguntas e colocações desse jeito aí, ó, né? Existe, né? Isso aí não vai dar em nada. É tão sério que ninguém quer abrir a boca. É justamente o que as autoridades querem que vocês façam também. Existe, deixa para lá isso aí, né? Assim como o Alisson trouxe, muita teoria da conspiração, caso a gente tem vários, né? A gente tem o caso do Clodovil, né? Que caiu de uma cama de 30 centímetros num tapete de 20 e falaram que foi traumatismo craniano, ninguém apurou, né? Então é mais uma das situações. A diferença é que está vivo, né? Os dois personagens estão vivos. E aí eu trago sempre aqui para os meus convidados, Alisson, a percepção do que eu acho que queriam que acontecesse ali, né? E o que aconteceu, né? Na minha visão, eu não vou influenciar a sua, não. O que era para ter acontecido ali? No final eu falo a minha visão. O que era para ter acontecido naquele dia e por que está esse fuzuê todo até hoje?
Quem bolou isso aí, você não precisa me falar, a gente não sabe. Mas o que a pessoa queria com aquele plano mirabolante ali, aquele plano do Pink Cérebro? Eu vejo, né, como diz você, como policial militar, né, no caso, na minha atuação, que eu tenho um conhecimento de 15 anos de carreira, né, a gente nota que, na verdade, era para ter ocorrido aquele fato, né, e posteriormente, né, aquilo ali tem digamos ali, a morte do Adélio e alguém, né, que teria, né, o atirado ou de alguma forma, né, tirar a vida do Adélio, pudesse ter digamos aí, um excludente de licitude, né, no caso aí, né, defendeu a vida. Traduz que... A aí você mandou excludente um de militarês licitude, aí. né? Não, aí no caso é jurídico mesmo, né? As excludentes de licitudes, né? Que no caso aí seria defender, né? Como teve um crime contra o Bolsonaro, tentaram matar o Bolsonaro, um terceiro viria então, né? Para cessar a agressão do autor, no caso o Adélio que estava com a posse de uma faca, alguém desse um tiro, disparasse uma arma de fogo, matando o Adélio, né? E tivesse um processo que a pessoa que chegou, né, a disparar contra o Adélio, né, matando para fazer e defendendo, né, o Bolsonaro, seria isento de culpa. Então isso chama pelo menos assim, excludente de licitude. isso. O que aconteceu lá nos Estados Unidos, por exemplo, foi um excludente de licitude com o Trump. No caso, com o Trump, isso foi um excludente de licitude. O atirador tentou matar o presidente, errou o alvo, eliminaram ele. Isso, aí devido a ele estar ali, né, num lugar, não é de fácil acesso, teria que subir para poder, né, ter acesso àquele atirador lá nos Estados Unidos. Então eles efetuaram o disparo que acabou matando, né, digamos aí que eles falaram muito não, terrorista, né, porque senão ele poderia dar um segundo disparo e matar o Trump. Então aquilo ali, né, é o que eu creio, né, pelo menos assim, tudo ao enredo, como o Clênis contou, né, igual eu te falei, né, às vezes são fatos que trazem, né, de uma forma que você tem um conhecimento, entende de uma forma, mas que tem como se diz, né, tem uma linha, né, que realmente apresenta que aconteceu aqui. No meu entendimento, seria isso, né, que seria a morte do Adélio. E como ele prendeu o Adélio, teve essa frustração, então eu acho que vão fazer o seguinte, vão tentar tirar dele, não vão deixar ele falar, vamos jogar ele para o escanteio, vamos já dar um jeito de deixar ele como um doido, vão aposentar ele como um cara doente, e aí o cara ele não vai ter a validade. Né? As falas dele, como ele mesmo falou, né? Que eles querem tornar ele insano para não ter as suas falas, né, válidas, na verdade. Agora, se foi esquerda ou se foi direita, eu também não posso chegar a falar, porque realmente quem sabe, quem teve com a Adélio naquele momento, quem fez, né, o interrogatório, tem isso guardado, né, as 7 chaves, igual você falou, por causa da segurança dele, é o próprio Clênis, né? Ele não quis falar para mim o nome das pessoas, não quis citar diretamente se é um grupo A, B ou C, né, mas que ele fala que é muito grave, que realmente isso pode afetar a política, né, no Brasil. Sim. Mas ele deixa claro que o Adélio não agiu sozinho. Ele deixou claro isso. Ele não falou nomes, mas ele deixa claro. E é muito bom, né, não sair falando o nome, porque tem gente que fala o nome, ventila um nome, coloca na mídia, aparece, porque esse caso dá repercussão, mas é uma irresponsabilidade absurda. Né? Você tem que saber o que você está falando e provar, senão depois fica chato. E para finalizar, vou deixar essa pergunta para você responder, ó, do Risonaldo Gomes. Eu discordo de você. Naquele dia, ninguém impediria o Adélio de ser linchado pelo tamanho da multidão. Na verdade, foi uma fakeada. Ninguém teria capacidade de proteger, segundo o comentário do Risonaldo. Então, o que o Clênis fez, eu não entendi o que ele quer dizer. Será que ele quer dizer que o Clênis é um comparsa do Adélio? Eu acho meio difícil, até porque, igual eu te falei, esse áudio que tem dos 18 minutos, ele fala, ele dá como se diz, né, dá o depoimento dele, tem até um advogado falando também sobre ele, né, como se fosse um comentário geral. Né? Então, eu tenho para mim que é o seguinte, aconteceu ali um fato, se é verdade ou não, se teve a facada ou não,
eu não posso dizer porque eu não estava ali, né? O que transpareceu lá em 2021, quando o Clênis chegou a me falar, é que ele teria pegado ali no meio que estaria o pessoal querendo lixá-lo, né? Acabou tirando o cidadão dali, prendeu e levou para algum lugar. Essa situação agora do áudio dele, que ele falou que poderia realmente, né, daria para ver que foi a facada. Então, assim, percebe que ele não tinha ainda certeza. Então, falar se foi uma fakeada, se realmente aconteceu, eu acho que nada melhor que o próprio Clênis, né, que tem isso aí. Eu tenho certeza que vai aparecer, mas eu acho que ele está Sim. esperando o momento certo. Muito bom. Eu agradeço demais, Sargento Alisson Felipe, presente aqui com a gente, ex-sargento, ex-militar, bom frisar, né? Ele hoje é um autônomo, tem uma ONG aí que ajuda outros policiais militares que, como ele, passaram por situações difíceis, né, psicológicas. Eu desejo pleno restabelecimento aí para a saúde mental sua, que você jamais se entregue, né, porque é bíblico que a gente tem que se esforçar e ser animado para que a nossa vida prospere, né? Não conheço a parte familiar, mas sei que você deve ter muita gente que se espelha em você, então sempre que você tentar se desviar de algum pensamento bom e colocar um pensamento negativo nessa cabeça, pense que tem muita gente que se espelha em você, e não desampare ninguém por conta de nenhum ato egoísta e impensado. Você é um cara muito inteligente, eu agradeço demais a sua presença aqui, Alisson. A gente vai continuar em comunicação, e o Clênis, ele que se sinta à vontade, né? Eu não vou atrás do Clênis, ele sabe onde me encontrar, e se precisar, as portas do canal aqui vão estar abertas. Queria que o Sargento Felipe Alisson Felipe, fizesse aí as suas palavras finais aí para a gente se despedir dessa live. Thiago, igual, né, o tempo que a gente teve em contato, os áudios que eu te mandei, né, as informações agora, essas provas, né, que estão vindo à tona agora, como eu te passei também. Então, assim, demonstra que houve realmente, né, ali uma situação a qual, pelo menos eu, né, entendo que queriam ceifar a vida do Adélio, só que como o Clênis entrou aí, né, como diz, né, foi uma situação totalmente atípica, deixou muito uma questão assim, né? O que realmente aconteceu? Porque quando uma situação dessa, por exemplo, morreu a Adélio, acabou a história, ninguém mais vai falar. Então, são fatos que foi comunicado a mim. Eu, igual falei no início, eu não acreditava também, né, que realmente teria essas provas, que teria algumas situações, como ele diz, que são graves. E como ele agora está apresentando aos públicos, eu acho que ele também está esperando realmente o momento que ele possa falar. Ele até falou que tem essas provas, eu acho que tem com uma pessoa nos Estados Unidos, tem lá na Suíça. Então ele realmente prima muito pela segurança dele, pela vida dele. Mas eu agradeço por você ter me dado essa oportunidade para estar falando aqui na live, né? Espero que eu tenha, né, trazido alguma informação útil, algum esclarecimento, tanto para você como também os ouvintes aí da live. A gente agradece bastante. O Brasil agradece também, né, porque a gente precisa disso. Se a gente tem a independência para fazer, não é recuando a tropa que a gente vai deixar pelo caminho informações importantes. Sim, com certeza foi muito válida a presença do ex-sargento Alisson Felipe aqui com a gente hoje. Você que ficou comigo aqui até o final, deixa esse gostei aí, valide nosso trabalho, deixa aqui seu comentário do que você acha que aconteceu no caso Adélio Bispo. É muito importante você poder externar aqui. Você tem essa parte de liberdade, essa democracia está sendo mantida por enquanto. A gente não sabe se por muito tempo, porque segundo a Gleisi Hoffmann, se não controlar a internet, a esquerda vai ficar ruim para a esquerda. Então ela tem que controlar urgente a internet, porque, nossa, o pessoal está pensando muito fora da caixinha, é um perigo essa internet. Então é mais fácil do que eles readequar os valores, né, da esquerda, dar uma realinhada no que eles pensam, é mais fácil querer calar a boca de todo mundo que está aqui externando a opinião jornalisticamente ou pessoalmente. Agora, nesse momento, não foi o jornalista que falou, por isso que o meu crachá está aqui, ó. Então, quando eu vou falar jornalisticamente, eu falo, quando eu vou falar como cidadão, foi o que eu fiz agora. A gente tira o crachá, porque aqui na internet tá cheio de jornalista que quer levar você para um lado, mas não explica por quê. E aqui a gente explica. Então, mais uma vez, obrigado ao Alisson, obrigado a todos vocês aqui do chat. Queria agradecer a participação de todos e se inscrevam no canal. Ative o sininho das notificações aqui para você não perder nem uma live. Caso Adélio, caso Celso Daniel. O Celso Daniel era outro, Alisson, que eu não falei também.
uma teoria da conspiração atrás da outra, porque não resolveram, né? O Clodovil, e a gente está aí trazendo verdades sobre esse Brasil que cada vez menos tem nuvem de fumaça, graças à internet, graças ao poder do jornalismo vocacionado. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Muito obrigado, até mais. Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton D'Antunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos, financeiras e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender na prática a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático, que era R$ 249 e agora está em promoção especialmente para você por apenas R$ 49,90.